Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Hoje a empresa M. Dias Branco, maior fabricante de biscoitos e massas do Brasil, divulgou os resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano. E para surpresa de muitos, registrou uma forte queda nos seus lucros de quase 90%. Vamos analisar o que causou essa queda grande nos lucros e quais são os próximos passos que a empresa pretende dar para reverter esse cenário. Mas antes, lembre-se que nada do que for falado aqui deve ser interpretado como uma recomendação. O intuito desse vídeo é meramente informativo e educativo. Bom, vamos lá. A empresa M. Dias Branco, listada na bolsa sob o código MDIA3, reportou ontem o seu resultado referente aos 3 primeiros meses desse ano. E a empresa reportou um lucro líquido de apenas 15 milhões de reais, uma queda de 89% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o que ocasionou essa grande queda dos lucros da empresa? Nós vamos analisar nesse vídeo. Em primeiro lugar, a empresa reportou que a sua receita líquida foi de 1.491 milhões de reais, sendo que no mesmo período do ano passado essa receita havia sido de 1.636 milhões, o que dá uma queda de 8,9% comparado ao mesmo período do ano passado. Essa queda da receita é muito decorrente da queda do volume de produtos vendidos. A empresa precisou aumentar em janeiro o preço médio dos seus produtos e isso teve uma forte resistência pelo mercado. Esse aumento de preços decorreu de dois motivos. O primeiro é a alta do preço das commodities. A empresa depende muito de produtos agrícolas que estão no seu máximo histórico de preço e também decorrente do câmbio. Boa parte dos produtos utilizados pela empresa para a fabricação dos seus produtos são dolarizados e com a alta do dólar aumentou o custo da empresa para produzir esses produtos. Com isso, o lucro líquido da empresa, que no mesmo primeiro trimestre do ano passado havia atingido 137 milhões, caiu para 15 milhões apenas, uma queda de 89%. Se comparado então com o resultado do último trimestre do ano passado de 209 milhões, a queda é de 92,8%. Outro ponto relevante é o analisarmos a margem EBITDA da empresa, a margem de lucro que sobra para a empresa antes do desconto dos impostos, depreciação, amortização e juros. Essa margem, que estava em 14% no primeiro trimestre de 2020 e em 11,3% no último trimestre de 2020, caiu para apenas 3,2%, reflexo dos maiores custos para a produção dos seus produtos, decorrente do aumento do preço das commodities e do câmbio. A empresa já aproveitou a divulgação do resultado do primeiro trimestre para também apresentar ao mercado algumas medidas que estão sendo tomadas pela companhia para aumentar a lucratividade, e ela listou 6 dessas medidas. Para o crescimento das vendas, a empresa listou 3 medidas. A primeira delas, chamada de Onda Verde Piraquê, visa a aceleração do crescimento e expansão nacional da marca. Isso se dá muito através do fortalecimento da marca perante a mídia, seja através de participação televisiva, seja através do e-commerce. A segunda das medidas, chamada de Novas Parcerias, ela visa aumentar a capilaridade da distribuição. E para isso a empresa fez uma parceria com a Ambev para oferecer seus produtos junto de uma plataforma chamada BIS, direcionada aos varejistas com o potencial de aumentar a capilaridade da empresa.
E a terceira das medidas tomadas para o crescimento das vendas é alavancar as oportunidades no mercado externo, visando maior competitividade dos produtos da M. Dias Branco, seja na América Latina, nos Estados Unidos também. E a empresa também divulgou 3 medidas para aumentar a sua produtividade e eficiência. A primeira delas é a otimização do número de SKUs. SKUs são unidades de manutenção de estoques. E a empresa relatou que quer reduzir em 137 dessas unidades de manutenção de estoques de biscoito e massas nos próximos 2 trimestres. Isso tudo visando reduzir a complexidade da operação e melhorando a execução em toda a cadeia de produção da M. Dias Branco. A segunda das medidas para aumentar a sua eficiência e produtividade é a adequação do seu footprint fabril, ou seja, do seu parque fabril e logístico. E para isso a empresa anunciou que quer fechar 2 dos 32 centros de distribuição que possui e aumentar a capacidade de utilização, o nível de utilização das suas linhas de produção. Isso, nos próximos trimestres, iam reduzir as linhas de 113 para 106 linhas ativas. E o terceiro ponto desse item 5 é a renegociação de tarifas com os seus operadores logísticos. Por fim, a sexta medida tomada pela empresa para aumentar seus lucros, e aqui mais especificamente aumentar a sua produtividade e eficiência, é um redesenho organizacional. E para isso ela contratou uma consultoria Grados, que buscará colocar a empresa no mesmo patamar das melhores referências do mercado. Resta sabermos se essas medidas terão o efeito pretendido e quando começarão a surtir efeitos. Em relação à fatia de mercado que a M. Dias Branco abrange, constatamos que, pelo menos no setor de massas, houve um avanço. Ela possuía 31,7% no primeiro trimestre de 2020 e 32,4% no último trimestre de 2020 e aumentou um pouco essa sua participação para 32,6%. O mesmo nós não podemos dizer dos biscoitos, em que houve uma redução de 0,7% se comparado com o primeiro trimestre de 2020 e uma redução maior ainda de 0,9% se comparado com o quarto trimestre de 2020. Da mesma forma, o setor de farinha teve um pequeno aumento se comparado com o primeiro trimestre de 2020, que tinha 8,8% do mercado e agora foi para 9,3%, mas uma pequena redução se comparado ao quarto trimestre, em que era de 9,4%. A empresa também explica a redução dos seus lucros antes dos descontos de impostos, juros, depreciação e amortização. Explica a redução com base no aumento dos custos das suas commodities, que são trigos, óleos e açúcar, e a menor diluição dos custos fixos. Como houve uma redução de 26,5% no volume produzido, o ganho de escala da empresa foi menor. Nesses gráficos, nós podemos observar o preço médio de aquisição dos principais produtos adquiridos pela empresa M. Dias Branco. No que se refere ao trigo, nós podemos observar a grande diferença de preço que o trigo possuía no primeiro trimestre de 2020, em que basicamente fechou em $195 a tonelada, para o mesmo período desse ano, em que oscilou de 232 para $241 a tonelada, uma variação média trimestral de 21,4%. Por mais que a empresa consiga se manter comprando o produto abaixo do preço médio de mercado,
que em março era de 254 dólares, é inegável que esse grande aumento no preço dos produtos, do trigo no caso, causa reflexos no seu custo de produção, diluindo e muito o lucro da empresa. Situação similar se dá com o óleo de palma. Podemos observar que o custo de aquisição no primeiro trimestre do ano passado variou de 642 a 800 dólares a tonelada, e nesse trimestre foi de 846 a 984 dólares. Da mesma forma que o trigo, o óleo de palma também adquirido pela M. Dias Branco é um valor inferior à média de mercado, mas também, da mesma forma que o trigo, causa grande reflexo no lucro obtido pela empresa, já que os seus custos se tornaram muito maior. No caso do óleo de palma, uma variação média trimestral de 31,4%. Por mais que a empresa tenha tentado repassar o custo ao consumidor final, aumentando em janeiro o preço médio de seus produtos em 10%, isso só serviu para atenuar um pouco a grande subida do seu custo de produção. Na análise da origem da receita líquida da empresa, o carro-chefe ainda continua sendo a linha de biscoitos, que corresponde atualmente a 706 milhões de reais nesse primeiro trimestre, basicamente metade da receita líquida oferida pela empresa. Um destaque aqui vai para o setor de farinha e farelo, que subiu de 276 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 para 326,1 milhões no presente trimestre. Isso compensa um pouco a queda no setor de massas, que foi para 315,9 milhões, diante de 374,6 no primeiro trimestre de 2020. No que se refere às despesas operacionais da empresa, observamos uma redução de quase 50 milhões do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano. No ano passado, nesse período, a empresa havia gastado 457,2 milhões com despesas operacionais, e esse valor foi reduzido para 417,8 milhões. Aqui, o principal item em que houve redução foi o de vendas. Isso em virtude, claro, do menor volume de vendas auferido pela empresa nesse trimestre. Em relação à sua dívida, a empresa realizou a primeira emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, no montante de 811,6 milhões, e isso fez com que mudasse o perfil de dívida da empresa. O que antes estava na linha de curto prazo, no primeiro trimestre de 2020, foi transferido em boa parte para o longo prazo. Atualmente, a dívida líquida da empresa está no montante de 384,9 milhões, ou seja, tudo o que ela deve, somando curto prazo e longo prazo, descontado o seu caixa. Por fim, no que se refere aos dividendos, a empresa M. Dias Branco nunca foi considerada uma grande pagadora de dividendos, mas visando dar mais previsibilidade aos seus acionistas, a empresa divulgou um cronograma no qual afirma que pagará a quantia de pouco mais de 4 centavos por ação líquidos de imposto nas datas previstas no referido cronograma, e que esse valor pago nessas datas será descontado do valor a que a empresa distribuirá no final do exercício. No que se refere ao primeiro trimestre desse ano, a empresa já havia efetuado esse pagamento em 22 de abril. Só que se verificarmos o lucro atual da empresa na casa de 15 milhões, dividido pelo seu número de ações, que são hoje exatamente 339 milhões, verificaremos que o lucro por ação da empresa foi justamente de 4 centavos por ação, o que é um valor muito baixo, mesmo para quem já não tinha muita esperança de receber grandes valores a título de dividendos da empresa.
No atual preço que a empresa está sendo negociada a R$ 26,00 por ação e considerando ainda os seus múltiplos que estão hoje na casa de 11,54 no que se refere ao PL, abaixo de sua média histórica, mas isso provavelmente muito reflexo das grandes dificuldades que a empresa vai ter para manter a sua lucratividade diante do atual cenário de preço de commodities e do câmbio, não se mostra uma pechincha. Afinal, um PL baixo teria sentido se a empresa estivesse aumentando os seus lucros. Isso se tornaria muito atrativo para os seus acionistas. Mas em um atual momento em que a empresa está tendo redução nos seus lucros, um PL de 11,54 pode se tornar maior ainda, conforme esses lucros vão se evaporando. Em relação ao seu preço dividido pelo valor patrimonial, hoje a empresa está negociando a 1,33, muito abaixo da sua média histórica de 2,72. Mas isso, reiteramos, é reflexo do posicionamento que o mercado tem em relação às dificuldades que a empresa deve passar nos próximos trimestres, com a perspectiva de dólar alto e o preço das commodities acompanhando esse dólar em crescente. E essa foi a apresentação dos resultados da M. Dias Branco. Na nossa visão, a empresa passou por grandes dificuldades nesse trimestre e essas dificuldades devem se manter nos próximos trimestres. Não possuímos a M. Dias Branco na nossa carteira atualmente e ela ainda não está no radar para entrar. Mas vocês possuem essa ação? O que acharam do resultado divulgado pela empresa? Acreditam que a empresa vai conseguir voltar a aumentar os seus lucros, que isso foi só passageiro, ou que esses lucros podem inclusive se tornar prejuízo? Deixe nos comentários. Um forte abraço a todos e bom investimento.